Senado Federal aprovou nessa madrugada o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Com isso, o Exército deve ser o responsável pela segurança do Estado até o dia 31 de dezembro. O governo federal também desistiu de dizer que pretende fazer mandados de busca e apreensão coletivos para as ações. Disse apenas que as ordens judiciais devem ser mais abrangentes nas comunidades para que seja possível desarticular as quadrilhas. A intervenção no Rio de Janeiro é o assunto com o especialista de segurança pública, Eduardo Pazinato, e o consultor em segurança pública, tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, o tenente-coronel Adriano Klaff, que está chegando, mas primeiro vou saudar então Eduardo Pazinato. Seja bem-vindo. Muito obrigado. 2018 está aí e com essa transformação muito grande que afeta até mesmo aspectos da política. Né? A gente tem questões no Congresso a serem resolvidas com o governo federal e a intervenção militar passa também a entrar nesse jogo político. Vamos entender. A primeira pergunta que eu te faço é assim, todo o argumento e o discurso foi de que não havia outra saída. De que chegou, o próprio presidente Temer usou essa expressão, chegamos no limite. E aí, chegamos no limite e esse é o remédio que a gente deve usar para esse limite? Bom, boa noite. De fato, nós temos as motivações explícitas, que são essas que foram declaradas, que se trataria de uma intervenção federal, justamente para dar conta da complexidade dos problemas de insegurança pública e da criminalidade no Rio de Janeiro. Não me parece que essas questões explícitas deem conta de uma explicação mais ampla desse processo. Na verdade, nós temos questões tácitas, não declaradas, que estão na base dessa tomada de decisão. Uma delas é justamente a falta de credibilidade, de legitimidade que tem o governo federal em relação a vários temas, inclusive os de segurança. Portanto, essa me parece ser uma cortina de fumaça para dar conta de um governo que tem a aprovação na ordem de 3% a 5%, que é a aprovação mais baixa da história da República Nova no Brasil, eu diria mais baixa inclusive do que o Collor, né, no período do impeachment. E justamente no ano eleitoral se toma uma decisão como essa, que é uma decisão que não tem paralelo, não o emprego das Forças Armadas, uma intervenção que, a meu ver, é uma intervenção militar travestida numa intervenção federal, cujos resultados, historicamente, nunca atingiram aquilo a que se propuseram, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de um fenômeno absolutamente complexo, estamos falando de um Estado que, de fato, tem um problema fiscal instalado, tem 2 governadores presos, né? Mais um, né, que é o atual, sofrendo toda sorte de processo. Então, me parece que essa é uma medida muito mais de ordem político-eleitoral, né, do que propriamente uma medida de segurança pública. Podemos acrescentar, só para fechar o raciocínio, de que há algumas semanas atrás, quando a gente falava em reforma da Previdência e a necessidade do governo votar essa reforma, de que era uma solução para o país precisava votar essa reforma, porque senão ele quebra, porque senão a Previdência quebra, estamos pensando no futuro de todos. Esse era o discurso. No momento que entra a intervenção militar, que acaba, de certa forma, deixando de lado a reforma da Previdência, se isso também não é um movimento político, gerar, além da pauta positiva, que é uma intenção do governo, também ser uma desculpa. Olha, nós não estamos conseguindo avançar no Congresso com essa votação, não temos voto suficiente, vamos ter que deixar de lado. Só que seria muito feio para o governo chegar e dizer isso. Né? Avança em tantas votações e não consegue avançar nessa. E aí parece ser uma saída mais, digamos assim, me fugiu a palavra, uma saída mais elegante. Dizer, não, vamos focar agora nesse problema que é pontual de um Estado e não do país inteiro. Não há dúvida, tanto que a própria justificativa do presidente da República foi no sentido de que quando houvesse o apoio da base aliada para aprovar a Previdência, cessaria o processo de intervenção, porque constitucionalmente não é possível aprovar a emenda à Constituição com uma intervenção em curso. Sim. Quer dizer, o próprio anúncio contradiz, né, uma suposta efetividade dessa prática, da adoção dessa medida para a área da segurança. Agora, é claro, nós temos um problema nacional e internacional na área da segurança. Sim. Nós temos um governo federal que não tem política nacional de segurança, né, que vem colonizando a segurança pública com a participação dos militares, né? E eu digo com muita tranquilidade, a população do Rio de Janeiro rechaça, pelo menos a população da periferia, que vai ser diretamente atacada, os policiais rechaçam, isso é uma falta de respeito, inclusive, com a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. Antes, então, provessem de recursos o Rio de Janeiro e as demais outras 27 unidades da Federação, e eu acrescentaria os demais outros 5.570 municípios, para que, de fato, houvesse uma intervenção constitucional, legal,
da União, induzindo políticas públicas, não só policiais, mas também policiais, Sim. que pudessem trabalhar nessa perspectiva integrada. Bom, sobre este assunto vamos conversar também. Temos o prazer de receber o Coronel Adriano Klafke. Seja muito bem-vindo. E estamos discutindo isso. Primeiro, a eficácia. Se essa situação limite que chegamos no Rio de Janeiro, seria esse o antídoto para resolvermos esse problema? Bom, Bives, Eduardo, o importante dizer que a intervenção federal ela difere muito do estado de defesa ou do estado de sítio. Quer dizer, garantias e direitos que são afetados pelo estado de defesa e estado de sítio não são afetados pela intervenção federal. Há uma confusão, talvez proposital, publicada no sentido de que o interventor seria o Exército. O interventor não é o Exército. O interventor é, contingencialmente, um general do Exército, que é o comandante do CML, mas a intervenção é federal. O que há em vigor no Rio de Janeiro, desde julho do ano passado, é uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Isso não se alterou até agora. Então, o Exército estava operando dentro da GLO e segue, não só o Exército, na verdade, o Exército, Marinha e Força Aérea, operando dentro da GLO no Rio de Janeiro. Isso até o momento não se alterou. A intervenção federal, esse general Braga Neto, que foi nomeado interventor, na verdade ele ocupa as funções, parte das funções do governador. A intervenção, de fato, deveria afastar o governador do cargo. Essa seria a consequência de uma intervenção, mas ela foi uma intervenção parcial. Só as funções relativas à segurança pública. E aí eu tenho que concordar com o Eduardo Pazinato, no sentido de que, limitado aos órgãos de segurança pública, nós, em primeiro lugar, colocamos como se as culpas de todo o problema do Rio de Janeiro, não só do Rio, no Brasil inteiro, fossem das polícias. E não, esses problemas não são das polícias. As polícias estão inseridas nesse problema. Fora todo o caos, atraso de pagamento, sucateamento das polícias, esses territórios jamais sofreram outras intervenções. As UPPs eram um bom projeto. É um projeto que começa com uma intervenção, não esse tipo de intervenção, é claro, mas uma intervenção de forças. Ele faz a neutralização, ou procura fazer a neutralização da atividade criminosa. A partir daí deve entrar no momento de estabilização, e nesse momento de estabilização e depois manutenção, outros atores, todos da área pública, deveriam necessariamente entrar nesses ambientes. Sim. E aí nós atuamos modificando esses ambientes. Ambientes desordenados favorecem a atuação criminosa, desfavorecem a atuação das polícias, mantém um ambiente de desordem, ele atrai mais desordem e atrai mais crime. Eu discordo um pouco que a educação, por exemplo, a educação e não a repressão. Os crimes devem ser reprimidos. Nós temos que neutralizar o crime. As polícias devem enfrentar o crime. Criminosos devem ir para a cadeia. Não há superencarceramento no Brasil, isso é uma falácia, os números provam isso. Não existe superencarceramento no Brasil. O que há é impunidade. Nós temos apenas 8% dos homicídios apurados com autoria e materialidade levados até julgamento. Então isso é uma tragédia no Brasil. Sim. É terrível isso. Se nós não tivermos uma atuação firme sobre o crime, acabarmos com essa impunidade grave, nós não venceremos com a educação. Na verdade é o seguinte, a neutralização do crime, com a atuação policial forte, ela dá condições para que a escolarização, a educação como um todo, avance e permita o crescimento. Não há nenhuma contradição entre reprimir o crime, presença policial forte e educação. Pelo contrário, as forças de segurança pública, devem permitir ou dar condições de desenvolvimento. Aliás, educação não se limita à escola, a educação é um todo. Sim. A escolarização tem uma parte grande, muito forte, Claro. mas punição também é educação. O mau exemplo de criminosos não punidos, Sim. ele sabota a educação. Sim. Então, vamos parar com como se houvesse uma contradição, um conflito entre controle do crime e educação, controle do crime e desenvolvimento social. Não, o controle do crime é necessário para o desenvolvimento social. Isso é indispensável que se pense dessa forma. Eu reforço mais a questão da intervenção. Veja bem que ela foi, embora não declarado tão explicitamente, mas baseado em imagens do carnaval. O que eram aquelas imagens do carnaval? Era uma quantidade enorme de pequenos ladrões, pelo menos naquele momento. Não estou minimizando a ação em si, agressiva, ameaçadora, mas e por volta de 130 policiais militares mortos no ano passado? Isso não seria motivo muito mais relevante do que os furtos e roubos e arrastões havidos no carnaval? Sim.
As frequentes mortes, o uso de fuzis nesses territórios dominados. Outra coisa, eu não sei, eu não tenho tanta certeza que a periferia esteja contra a intervenção. E volto a dizer, intervenção é uma coisa, a GLO é outra, Comando Militar do Leste é uma coisa, intervenção nas funções do governador é outra, intervenção de natureza civil, administrativa. Eu não sei até que ponto a periferia estaria tão contra essa modificação. Sim. Pelo seguinte, a imensa maioria das pessoas na periferia vive oprimida pelo crime, pelo tráfico violento. Até manifestações de apoio, barricadas, manifestações na via pública, muitas vezes não são feitas por vontade própria, mas forçadas, mesmo que tacitamente. Ele sabe que se não for apoiar o traficante, a ação traficante, a protestar, ele vai sofrer consequências. Por quê? Porque não há Estado nesses espaços, não há república. Aquilo ali é dominado pelo crime, é sim um Estado paralelo. Assim como dentro dos nossos presídios, das galerias para dentro, não há território de Estado, ali é dominado pelo crime. Tudo isso é reflexo, então, claro. Conjunto, eu falo lá da periferia, da intervenção, do presídio, da educação, da necessidade das polícias. Eu quero focar agora, e a gente já promoveu, e quero deixar o espaço aqui para todos os nossos convidados voltarem outras vezes. Infelizmente, nós discutimos no ano de 2017 inúmeras vezes a situação prisional. Nós também discutimos a questão da periferia, como solucionar a presença das facções, do tráfico de drogas dentro da periferia, desse poder paralelo. Hoje, especificamente, vamos focar em cima, e eu quero a sua participação, 99588-2374, a sua opinião. Se você acha, você que mora até mesmo na periferia aqui em Porto Alegre, como reagiria numa situação dessa, qual a sua opinião e até mesmo o seu questionamento. Vamos focar no Rio de Janeiro agora, que, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Milton Fernandes, garantiu que durante a intervenção militar no Rio não serão expedidos mandados de busca e apreensão coletivos. Ainda não ficou claro como vão atuar os militares nesse sentido, e digo mais, como é que está a preparação? O Exército tem preparo para algumas dessas tarefas e missões? Começo agora com o Pazinato, depois passo para o Coronel. Eu acho importante essa observação que o CLAFC faz, no sentido de ponderar o que constitucionalmente é uma intervenção federal, uma intervenção militar e as derivações. Tá? O problema que eu vejo é que, para além da figura jurídica, a demonstração da natureza da intervenção, ela se mostra com características militares. E o problema é o seguinte, nenhum de nós aqui tem condições de saber qual é o plano, afinal, né, que vai ser colocado em funcionamento no Rio de Janeiro. Porque primeiro se tomou a decisão da intervenção com essa matiz, por isso que eu sustento que, embora formalmente ela tenha uma característica prevista constitucionalmente da intervenção federal, a forma como ela está se efetivando tem matizes excessivos do uso das Forças Armadas para fins de segurança pública, tanto que o próprio comandante, que foi guindado à condição de interventor, sequer participou do processo e se manifestou ano passado, inclusive, sobre a garantia de lei e ordem, que era uma iniciativa demasiadamente custosa, só na Maré ela custou 300 milhões de reais no ano passado, e o impacto dos indicadores criminais foi pífio. O argumento de que o problema é o desmando, descontrole da violência e do crime, se este é o argumento, os indicadores criminais, inclusive, deveriam traduzir esse processo. A presidenta do Instituto de Segurança Pública, do ISP, divulgou os dados essa semana dos indicadores criminais do Carnaval. Eles são absolutamente complicados, né, complexos, como foram os carnavais no Brasil, porque nós temos um problema geral de criminalidade e violência no Brasil. Mas eles não traduzem nenhuma anomalia per si do que aconteceu nos últimos anos. Claro que a cobertura midiática, ela vai reforçando esse medo, esse sentimento de insegurança. E aí, se tu perguntar para as pessoas se elas querem algum auxílio nessa área, evidentemente todas vão dizer. Agora, a meu ver, né, e o CLAFC tem formação técnica nessa área, sabe que as Forças Armadas, do ponto de vista constitucional, não são vocacionadas para a atuação na segurança pública, por isso há outras agências policiais que poderiam trabalhar de forma integrada, poderiam, a GLO é uma perspectiva nesse sentido. A própria ocupação das UPPs no Rio de Janeiro se deu com compartilhamento de equipamentos, de insumos, e inclusive de compartilhamento no âmbito da inteligência policial. Sim. Agora, evidentemente, nós todos sabemos, eu concordo inteiramente com o CLAFC, que essa dicotomia, né, prevenção, repressão, promoção, ela só atrapalha o processo. Nós precisamos de ambos, nós precisamos responsabilizar aquele que viola a lei, em todos os níveis, inclusive da criminalidade organizada, do colarinho branco, Sim. desses atores, né, que estão comprometidos, né, até o último fio do cabelo, com problemas criminais e que agora se arvoram, né, legitimamente
numa solução midiática, repito, num ano eleitoral, né? Focada unicamente no Rio de Janeiro, sequer sem considerar o impacto nos demais estados. Sim. Hoje falava com o secretário do Espírito Santo, André Garcia, que é um técnico, uma pessoa que está lá há 8 anos, muito preocupado com o impacto, porque obviamente há a migração desse fenômeno. Nós estamos falando de uma questão muito complexa da atuação das facções criminais. Não Sim. dá para esquecer que nós temos o PCC travando também uma batalha com o Comando Vermelho, por exemplo, o Terceiro Comando da Capital e outros tantos. Né? Em que medida isso está previsto no plano que nós não conhecemos? Né? Em que medida esses aspectos todos derivados, né, vão dar condições, vão dar capacidade estatal para o Estado do Rio de Janeiro assumir suas funções públicas que há muito deixou de cumprir. E, né? Então, fica a dúvida também, as pessoas comentam, falam, né? Tem poder de polícia, não tem poder de polícia, como essas forças devem agir, coronel? Essencialmente, as Forças Armadas, na GLO especificamente, estão atuando em alguma escala como polícia. Até podem fazer execução de algumas medidas de polícia. Há uma discussão que, às vezes, é inerte sobre a possibilidade de prisão em flagrante. Na verdade, qualquer do povo pode prender em flagrante. Então, sobre prender em flagrante é uma discussão que não merece debate nenhum. Se qualquer do povo pode, obviamente, um militar ainda mais em serviço, ele tem até o dever, né, de agir nessa circunstância, principalmente de GLO. É interessante dizer que essa confusão, e talvez seja proposital mesmo, eu tenho que concordar com o Eduardo, algumas manifestações, por exemplo, quando o Comando Militar do Leste emite uma nota falando sobre a intervenção, mas por que o Comando Militar do Leste emite uma nota falando sobre a intervenção? Quem tem que emitir a nota é o interventor nas funções de governador, que é uma função civil. Então tem que haver um cuidado para manter essa separação, ou ela não há. Ou ela não existe. Isso é muito interessante. Sobre mandados de busca e apreensão coletivos, eles não, me parece, assim, de certa forma, absurdos. Ou se tem um bom trabalho, primeiro de inteligência, depois de apuração das infrações, e o apontamento, o que não significa a impossibilidade de uma diversidade de mandados de busca e apreensão. Isso pode se ter. Mais absurdo ainda quando se chegou a ventilar da possibilidade de mandados de prisão coletivos. Eu não consegui entender nem o que seria isso. Prender quem quiser, ou o que seria isso? Não deu para entender. Isso é impossível, isso tem que ser individualizado, tem que ser perfeitamente identificado. Isso eu não sei até se não seria proposital essa provocação de uma pauta de confusão, porque é pauta o tempo inteiro em cima disso. Lembrando da impossibilidade da votação de propostas, aliás, de tramitação, né, de propostas de emenda à Constituição, uma da Previdência. Não sei se seria necessário como desculpa para não seguir o processo, mas havia outra PEC que também já esse ano não vai mais tramitar, que é que trata da restrição do fórum privilegiado. Talvez essa aí seja o maior interesse que não se fala, mas essa esse ano não vai mais andar. Então, e aí eu falo quando a restrição do fórum privilegiado, quando se fala até na corrupção policial, e aí se diz que a intervenção também teria talvez esse foco por trás, bom, já começa um problema, porque não foi declarado esse motivo. A intervenção tem que dizer a qual motivo veio e ela cessa quando solucionado o problema. Então há uma falha se é esse motivo não declarado. Se nós atacarmos supostamente a corrupção policial, fizer transferências de comandos e de delegados lá no Rio de Janeiro, essa é uma intervenção que é uma intervenção administrativa, então, nessas funções, ela tem término marcado para dezembro, digamos que o interventor faça mudanças agora. O poder político corrupto permanece, porque é só na segurança pública essa intervenção. O restante do poder instalado político corrupto continua. Chega em dezembro, eu acho que acredito que eles vão retrair agora. Quando chegar em dezembro, janeiro, desfaz tudo que o interventor fez. Talvez em novembro. Talvez em novembro já. Né? Então, assim, me parece nesse sentido inócuo. Agora, eu espero realmente, apesar de toda essa crítica, que a intervenção, e eu acredito na boa vontade do general Braga Neto, que a intervenção venha a atingir bons resultados, se utilizando a GLO que já existe, fazendo as modificações necessárias, que busque, pelo menos, a valorização das polícias na função de governador, essa é uma missão do interventor. Ele vai ter que buscar soluções para as polícias. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não pode ficar jogada da forma que está. A Polícia Civil também não. O sistema penitenciário também não.
Então, é dever do interventor, já que ele exerce funções do cargo de governador, buscar essas soluções. E eu torço, sinceramente, para que a intervenção tenha sucesso nesse sentido. Embora nós tenhamos muitas dúvidas, porque, como disse o Eduardo, não há um plano divulgado. Qual é o plano? Qual é a intenção? Quais são as metas? E é por isso que, infelizmente, a gente não vai conseguir debater toda a questão agora nesse encontro, até porque a gente precisa saber o que vai acontecer. Sem dúvida. Né? A gente precisa acompanhar os próximos passos. E eu quero fazer um pedido especial para você. Muito cuidado com o que você está compartilhando no Facebook. Eu tenho recebido no WhatsApp também algumas mensagens, supostamente policiais, falando sobre. Enfim, vamos ter um pouco de cuidado com o que a gente está repassando. A gente já falou sobre fake news nesse programa. E esse é o momento onde, muito bem lembrou o coronel, algumas informações estão vindo e a gente não sabe qual é a intenção. Às vezes querem mais tumultuar, querem mais deixar a população apreensiva do que resolver o problema. Então, infelizmente, a gente não tem tempo hoje, mas eu quero deixar o convite, Pazinato, para ti e para o coronel, para que voltem, para que a gente possa acompanhar daqui 1, 2, 3 semanas os próximos passos dessa intervenção e aí acompanhar o resultado com o otimismo, compartilho, acho que todos nós compartilhamos, com o otimismo do coronel, que venha para acontecer de forma positiva. Vamos verificar quem vai ser o interlocutor que vai falar pelo governo federal a respeito, para além do interventor. Claro. Vejamos se o ministro da Defesa, que inclusive defendeu o mandado coletivo, não será o interlocutor em detrimento do ministro da Justiça. Bom, veremos. Muito obrigado, coronel. Seja sempre bem-vindo. Eduardo Pazinato, da mesma forma. E vamos nos encontrar em breve, tomara que com boas notícias.